Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Janas Cast! Boa noite, galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Janas Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que vai contar um pouquinho da sua história. Silvane, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Fica à vontade também para dar o seu boa noite para a galera. Boa noite. Espero que seja aí uma noite maravilhosa, né? Para todo mundo que está assistindo já. Sim. Com certeza. Boa noite, o Adi já deu boa noite. Boa noite, Fernando, Sandrinha, vão chegando, porque hoje, se vocês querem história de sucesso, é no Janas? É no Janas Cast, toda terça-feira, né, galera? Às 20 horas, já tá registrado. Então hoje a gente vai começar, como sempre, né, Jana? Dando sempre as boas-vindas, agradecendo os nossos apoiadores. Nossos apoiadores, o pessoal, enquanto isso vai entrando, já faz o nosso ritualzinho, que é apertar no coração, no aviãozinho, chama a galera para vir assistir, para vir acompanhar. Sem dúvida, hoje será uma história muito inspiradora, a gente vai aprender muito aqui ouvindo a história da Silvane, que eu já conversei um pouquinho, ouvi aqui nos bastidores, já fiquei super encantada. E não tenho dúvida que vocês vão amar. Então compartilha, chama e a gente vai dar o nosso boa noite aqui para quem vai chegando. Luciano já deu boa noite. A Rose, Schmoller, Kelly, o Valdir Joias. E vamos começar com o Valdir. Vamos. Porque hoje eu já tô aqui de Valdir Joias, gente. Tô dando ouro. Mas tô puro ouro hoje. Eu tô um luxo só. Então lá no Valdir Joias. E também agora é ótica. Também é ótica. Valdir Joias e Óticas aqui de Ampere. Um super abraço. Você encontra tudo em joias, tudo que você precisar, vai lá. Com ótimo atendimento, né, Jana? Muito. Ficou muito linda a loja. Tá nova, tá, galera? Quem não foi lá, dá um pulinho lá pra conferir, que a gente quer esse negócio de ir na loja, dá uma olhadinha, assim, tá linda. Aproveitem agora. Muito bem. A Sandra Banff também, né? Hoje, essa maquiagem incrível. Sandra Banff, especialista em mecha. E a Sandra fica localizada lá em Santa Isabel do Oeste. Sandra, beijo. Vocês que querem fazer mecha, cabelo, maquiagem, tudo lá na Sandra. E tu Eu na Keila. Eu cortei meu cabelo, ó, cortei, que arrasou lá. Ficou toda linda. A Keila arrasa, né? Sempre. Hoje estava lá de tarde com ela e a galera do salão, do time dela. Maravilhoso atendimento. As meninas arrasam. E nós também queremos mandar um beijo pra lado a lado, do Jaime, que estão fazendo... Tu viu, Jana? Tu grávida? Agora a coleção dos bebês de jardineira. Ai, meu Deus. Maravilhosa. Rô, Jaime, beijo. Porque se é lado a lado, tem a Enzo Kids. Enzo Kids. Chegando pra tu que tá gestando, pras mãezinhas que estão gestando gente. E agora a bermuda pros homens, eles estão trazendo incrível. Muitas novidades. Então, lá no lado. Maravilhoso. É a Vitória lá do Piau de São Bento também. Vitória tá por aí, boa noite. Vitória, que sempre traz suas mensagens. Isso, Laboratório Filipim. Bruna Zanetti, a nossa advogada querida, que traz muita coisa sobre as mãezinhas. Vão lá no Instagram dela, sempre tem muita informação. A Lari, né? Que personaliza as nossas camisetas, agenda. Também Hortelã Sublimações, que trabalha, traz essa taça maravilhosa, faz canecas e muito mais. E agora, Jana, é verdade que você está pensando em trocar de carro? Tô. Então, Valder Veículos em Realeza. Então, Valder Veículos em Realeza, onde você encontra carro semi-usado, carros novos, uma equipe nota 1000. Inclusive, hoje eu tava olhando os stories deles lá, bem bacana. Sempre tem bastante opção. O pessoal dá uma olhadinha lá no Instagram também. O nosso carro te comprou lá. É? Sim. O teu também. O teu também, né, Sil? Olha aí, Valder, É verdade. Isso, Real Pisos também, né? Do Cid, tá pensando em piso pra tua empresa, pro teu negócio, galpão. Chama o Sidney, da Real Pisos. Marcelo, decorações. O Marcelo que trabalha com papel de parede, persiana e tudo que você precisar para decoração. Muito bem. As meninas que fazem os nossos cílios, Kátia. Grande beijo. Também tem. Gente, Jana, tu tem que ir lá na Kátia. A Kátia, gente, além dela fazer cílios maravilhosos, ela tem uma marca. Eu acho que eu vou lá também pela marca. Porque a maca é toda de massagem. Ai, que uma maravilha. Sim. Nossa Senhora, que delícia. Então, um grande beijo a todos os nossos apoiadores. Real Cacto Suculenta, sempre trazendo para nós as plantas que representam a natureza, que representam a energia. Ed, grande beijo.
Grande abraço, então, a todos os nossos apoiadores. Muito bem, a galera já chegou, já foi entrando, já estamos aí com 20 pessoas. Isso que aí. Maravilha, pessoal. Bora mandar coração, vamos lá, que hoje, mulherada, hoje é uma live para mulherada, é uma live para os homens, mas para as mulheres perceber que existe mulher de fibra e superação. Sil, seja muito bem-vinda aqui no Janas Cast. A gente está muito feliz, né, Jana, de receber uma mulher de tanto sucesso. Então, primeiro, nós gostaríamos que tu te apresentasse, né? De onde que é a Sil, o que a Sil trabalha. Nossa, gente, tô até emocionada. Então, meu nome é Silvane Rocha, né? Hoje eu moro atualmente na cidade de Francisco Beltrão, mas sou do interior aqui, né? Sou aqui de Santo Antônio do Sudoeste, sou natural de Santo Antônio. Comecei toda a minha história em Santo Antônio, mas, né, há alguns anos já eu moro na cidade de Francisco Beltrão. Sou empresária, né? Sou dona hoje da SR Suplementos, que tem sido aí, né, um grande sucesso, graças a Deus, e tenho certeza que ainda estamos só no começo, né? Sou mãe de 2 pets. Olha! E esposa também, mas é uma alegria estar aqui, gente, muito feliz com o convite e eu tenho certeza, assim, que vai ser um divisor de águas na minha vida, porque é uma experiência muito legal estar aqui. Bacana. Que bacana. A gente, aqui no Janas Cast, a gente sempre traz histórias de sucesso, porque tudo começa numa história, né? Era uma vez, né, Joana? Era uma vez. Era uma vez. Então, a Sil, que é então de Santo Antônio, eu sabia, Sil, que eu não sabia que tu era de Santo Antônio do Sudoeste. Então, Jana, vamos começar? Bom, ela falou que era de suplemento, é uma empresa de suplementos, né? De suplementos. E eu já utilizei os suplementos. Aí eu já queria começar. Como que foi, então, essa história da empresa? Onde é que nasceu essa ideia? Acho que para falar da ideia, vamos pegar lá do início, né? Como isso! Lá do Era Uma Vez, né? Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez uma esposa? Era uma vez uma esposa. Era uma vez uma esposa. Era uma filha, né? E tudo isso começou particularmente aí vamos dizer, uns 8 anos atrás, para ser bem exata, né? E essa filha, quando ela perdeu a mãe, né? Que eu ainda morava na cidade de Santo Antônio, ela sofreu uma dor muito grande, né? Sim. E eu era uma pessoa que eu sempre fui uma pessoa magra, né? Nunca tive muito problema com obesidade. Para mim, eu emagrecia a hora que eu queria, então era tranquilo, né? E quando eu perdi minha mãe, naquela época as pessoas não me deixavam chorar. E eu também era muito imatura, muito jovem ainda, então eu não tinha o pulso que eu tenho hoje de dizer, não, eu preciso do meu momento e eu vou chorar, né? Então eu comia tudo. Eu comia o choro e assim eu ia comendo o que aparecia pela frente, né? Então nessa época foi uma época de muito sofrimento, a perca da minha mãe. Tu moravas com ela? Não, ela morava no interior, né? Sim. Mas assim, a filha mais próxima, a filha que buscou, que tratou, que cuidou e que não conseguiu salvar, né? Então pra mim, eu sou a filha mais nova também, né? Então, assim, era uma dor, não existia, acho que eu nunca senti. Também eu acho que eu nunca mais vou sentir uma dor como aquela, né? Sim. E que idade você tinha nessa? Eu tinha 25 anos, 24 para 25, quando ela faleceu, né? Então foi assim, foi um choque, né? Ela faleceu muito jovem, ela tinha 50 anos na época. Então, assim, foi muito rápido também, foi em questão de 7 dias, né? Mas a minha mãe era a pessoa que dizia assim, porque eu sempre fui muito sonhadora, né? Como a gente morava no interior, eu via o avião passar e eu dizia, um dia eu vou andar. E meu pai e os meus irmãos, eles riam, né? Eles nunca... Minha mãe dizia assim, não, ela vai, né? E eu dizia assim, um dia eu vou ter uma loja. E eles riam de mim, a minha mãe dizia, ela vai, né? Ela sempre acreditava. Ela sempre acreditava, ela ficava dando a força, né? E aí, nessa perca dela ali, eu descontei muito na
na comida, né? O vazio, né? Isso. E eu fui engordando. Mas eu fui engordando assim ao longo, né? Do tempo. E nessa época, assim, eu era uma pessoa que eu tinha muito dinheiro. Então, Vamos dizer milionária? Milionária. Eu era milionária, eu tinha muito dinheiro, tinha nessa época... Não tinha que se preocupar. E nessa época, assim, a gente estava numa época de construção, né? Então, nessa época, a gente estava construindo ali, eram 16 casas, mais uma outra mansão que era pra gente morar, carros, a gente tinha, assim, infinidade, tinha o que escolher, né? Saía no pátio, tinha duas BMW, caminhonete, que imaginar, assim, não tinha, aquela era uma época que eu falo assim, era uma época muito falsa. Olha, era uma época muito falsa. Por que tu utiliza esse termo fácil? É porque a época falsa é quando você tem família, amigos, você tem tudo. Porque você tem tudo. Né? Você tem tudo, então você tem tudo. Você tem amigos, você tem família, você tem pessoas ao teu redor. A tua casa vive cheia. Era assim a minha casa. Né? A minha casa era uma casa lotada. Eu tinha muita amizade. Eu tinha muito conhecimento, eu tinha muita família unida. E os churrascos eram todos os finais de semana na minha casa. E eu tinha, enfim, infinidade de coisas, né? Sim. E aquela foi uma época muito falsa, porque eu lembro que ela não durou muito tempo. Eu trabalhei numa empresa nessa época, onde assim, a gente ganhava, em 3 meses, a gente faturou 1,5 milhão. Foi muito rápido, né? A gente ganhava ali 500 mil mês. A gente trabalhava muito. Tipo, não dormia. Na área de construção? Não, a gente trabalhava já numa empresa de marketing, né? Hoje eu não considero a SR Suplementos uma empresa de marketing. Hoje a SR Suplementos é uma empresa de produtos, né? Mas eu, desde a minha juventude, desde os 18 anos, eu sempre fui envolvida com empresas de marketing. Eu sempre gostei de entrar em empresas de marketing. Então, assim, fiz infinidades de empresas, tanto de marketing digital, quanto marketing de produto, né? E nessa empresa a gente acabou assim sendo feliz, né? A gente ganhou muito dinheiro, teve muito status, mas automaticamente, do nada, acordamos de manhã, essa empresa fechou, né? Fechou. E do nada... Essa empresa ela era tua? Não. E tinha mais sócios? Como que funcionava? Não, ela era uma empresa de fora, né? Essa era uma empresa de Blumenau, Santa Catarina, né? A gente tinha muito acesso, assim, aos donos da empresa. Ela era uma empresa de marketing digital, ela vendia propaganda, né? Então, era uma empresa para investidores e também para quem queria fazer marketing, né? E nessa época, a gente tinha muitos investidores. Então, do nada, o dono, eu acredito, e um dia eu falei isso para ele, né? E eu falei assim, um dia você acordou, você viu a tua conta bancária, o tanto que tinha, você falou, vou desligar o botão. E foi isso que aconteceu. Ele desligou o botão da empresa, tipo assim, acabou a empresa, né? Ah, mas e as pessoas que trabalhavam? Não sei, né? Como você é um representante, um individual, né, que fala, você é um autônomo, você não tem ligação nenhuma com a empresa, correto? Sim. Então, ele acordou de manhã, pensou assim, acho que já tá bom a minha conta bancária, e então, né, o pessoal que tá trabalhando, eu simplesmente não quero mais trabalhar com pessoas. Tem muito disso também, né? Tem muito. O pessoal, quando as empresas estão no auge, é a hora que eles vendem, né? Porque quando tá no auge, você sabe que já tirou o teu investimento, Exato. Então Não é mais necessário. não é mais necessário. Exato. Tendo isso, a gente não se desesperou, né? A gente falou, bom, a gente tá construindo, a construção estava praticamente paga, né? Então a gente pensou assim, a gente vai construir lá, a gente tava com 16 casas em andamento, né? E essas casas também eram um investimento de vocês para lá. Era um investimento nosso, né? Mas isso já era nosso, então assim, a gente tava tranquilo, né? A gente falou, não, a gente tá com as casas aqui, a gente vai terminar de construir, vende algumas casas, monta algum negócio e tá tudo bem, né? Prosseguimos. E aí, a gente andou assim mais com a obra 1 mês e pouco, né?
E aí foi onde o rapaz da construtora sumiu, né? Sumiu com o nosso dinheiro, com alguns carros também que a gente tinha dado já para ele, né? Para terminar a construção. Isso, e ele sumiu, né? Ele fugiu da cidade. Tudo junto, assim. Tudo junto. Então, quando veio tudo. Veio tudo. Veio tudo uma vez só. Não deu tempo de respirar, nada, assim. Então, tu passou pelo processo do luto da tua mãe, que tu não pôde vivenciar esse luto. Depois veio toda essa questão da empresa, das construções. E aí, o corpo, o que acontecia com o corpo? Não, meu corpo, ele só crescia, né? Ele só crescia, porque até então eu não tinha tempo para pensar, para parar, para nada. Na minha vida, do que era, ela simplesmente começou a afundar. Em 2 meses, assim. 2 para 3 meses aconteceu tudo isso. E o relacionamento, Sil, como que foi? Porque a gente sabe que quando a gente tá num relacionamento a 2, tá tudo fluindo, é mais fácil. Mas quando vem questões financeiras, percas, como que foi tudo isso? Também foi esse processo? Difícil. Foi bem difícil porque o que aconteceu? Quando a gente começou a perder, né, e assim, foi a fundo, porque eu não me envolvia, né? Eu sempre fui aquela esposa que acatava, ok, tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Eu vou fazer ok, né? Então, a partir desse momento, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque, poxa, eu trabalho tudo junto, né? Era o operacional, trabalhava. Então, não é justo que eu não saiba o que está acontecendo. Porque talvez se eu soubesse, não teria acontecido, porque eu sempre fui muito pé no chão, né? Em fazer as coisas, investimentos e tudo. Mas eu nunca tive acesso, então eu não tinha como saber. Eu fui criada pelos meus pais para ser aquela pessoa, a mulher que casa e é submissa ao marido e não tem direito de contestar e nem questionar nada. Olha a lealdade sistêmica aí. Conheço bem. Muito forte, né? Tipo, por você ser mulher, você não tem direito de contestar ou questionar nada do que teu marido vai fazer. Ou o sentimento também de que todo mundo sabe que é melhor pra você. Menos você. Menos você. E essa questão da lealdade, né? Como se você não desse escolher, não desse decidir. Então, assim, foi uma época muito frustrante. Nessa época, assim, a gente não separou, sabe? Mas houve aquele esfriamento, né? Mas o que acontece? 2 quebrados, porque a gente começou a voltar para trás, né? No caso, para quem estava construindo e tal, a gente falou o quê? Não, vamos parar com essa construção, então vamos vender do jeito que tá. Ok, lá vem a 4ª bomba, né? Vamos ver. Vamos ver a construção. O que tinha acontecido? Era tudo irregular, fora do padrão da norma da cidade, né? Porque ele dizia pra nós que ele tinha arquiteto, que enfim, que não sei o que, que não sei o que. O cara é construtor. E ele não tinha nada, então tava tudo fora de padrão. Tava praticamente pronto, né? Então... Por isso que ele sumiu. Não ia poder. A história dele é muito triste depois, porque além de nós... Isso foi na cidade de Santo Antônio, né? Além de nós, teve... mais, se não me engano, foram mais 12 ou 13 pessoas lesadas também. Teve gente que depois também se mudou da cidade, porque foi muito traumático para todo mundo, sabe? Sim. E esse rapaz, ele também não teve um bom final, sabe? Esse rapaz que deu o golpe, né? Mas, assim, foi muito triste isso, então a gente foi tentar vender, já não vendia mais. Sim. Né? Como existem pessoas que eu sempre falo assim, o mundo é dos espertos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Então, eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, tudo que é meu é teu, eu não tenho nada. Eu preciso vender isso aqui para pelo menos me erguer um pouco, para pelo menos sair. Mas tudo tem um tempo, né? Não seria assim para vender. Então, a gente acabou indo morar de favor. Né? Eu tinha móveis lindos, eu tinha uma casa maravilhosa, eu tive que vender os móveis separadamente. E então, assim, para mim, que sempre fui uma pessoa muito organizada, muito vaidosa, gostando sempre de escolher cada coisinha, detalhe da casa, você ter que desfazer e vender tudo, né? Era muito difícil para mim. Era muito revoltante, muito frustrante. E tu conseguia externar essa raiva, de novo? Não. Sempre reprimindo. Sempre reprimindo. Sempre reprimindo.
Por quê? Não dava. Porque as pessoas, elas entendem o que elas querem, né? Não exatamente o que acontece. Elas entendem até onde elas querem. E é engraçado que nesse momento eu já não tinha mais apoio de ninguém. Eu não tinha minha casa cheia. Eu não tinha quem me dissesse, olha, fica aqui. Olha, eu te ajudo com... Não! Sumiu todo mundo. Por isso o termo era tudo falso. Tudo falso. Sumiu todo mundo, realmente. Ficou só nós. Né? E a gente nessa hora a gente vê quem é de verdade, né? E aí que você vê, tá, mas quem que tava ali? Não, sobrou a gente foi morar de favor, né? E assim, a gente passou uns 2, 3 meses morando de favor. E eu falei, cara, tem que mudar essa situação, né? E aí foi onde eu comecei a mudar. Eu Silvânia, comecei a mudar. Eu falei, eu não vou mais aceitar. Poxa, você não vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito na situação, então, né? Ah, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou vender essa obra do jeito que tá. Ah, mas duvido. Eu falei, vou vender essa obra do jeito que tá. Tem o teu aval para vender pelo valor que eu quiser? A obra do jeito que ela tá? Ah, se você conseguir, né? Como se nós mulheres fôssemos incapazes de fazer qualquer coisa. Falei, ok, eu tenho o seu aval, né? Até porque quem assinava era eu, tava tudo no meu nome, né? Falei, bom, tem o seu aval? Tenho o meu aval. E eu saí, né? Saí a pezinho, porque nem um carro sobrou. Não sobrou, né? E eu fui até um rapaz ali de Santo Antônio, que ele, se não me engano, ele é vereador lá até hoje, né? E eu cheguei nele e falei assim, olha, eu tenho isso, isso e isso. Ele falou, sobe aqui no carro, vamos lá ver. Eu falei, mas tá tudo irregular, né? Mas você é vereador? Você dá um jeito. Eu não consigo dar um jeito, eu não tenho nem dinheiro para dar um jeito hoje. Sim. Né? E naquela época, assim, valia muito... Tipo, valia lá seu R$500 mil, né? 600 mil, que seja. Ele falou assim, olha, do jeito que tá aqui hoje, eu te dou R$200 mil. Eu falei, não, 200 é muito pouco. Falei, vamos fazer o seguinte, me dá 300 e me dá tudo em carro. Não precisa nem tirar dinheiro, me dá tudo em carro, né? Ele falou, então vamos lá na garagem, tu escolhe. Escolhe, mas tem que ser os carros que estão ali, né? E eu falei, tá bom. A gente faz o documento? Faço o documento, então tudo certo. Eu fui na garagem, eu escolhi uma Hilux, um Corolla, uma Saveiro, eu sei que foi indo assim, tipo, foi acho que deu 7, 8 carros, assim, sabe? Que deu os 300 mil ali, que não era um carro de alto valor, né? O mais alto valor era a Hilux e o Corolla. E por que veio o carro pra ti e não o dinheiro? Porque os carros eu conseguia negociar, né? Eu falei assim, vai entrar dinheiro na conta? Como o meu ex-marido, que Deus o tenha, que Deus o tenha, né, que ele já é falecido hoje, eu falei assim, vai entrar dinheiro na conta, ele vai querer investir em alguma outra coisa, e não é o que eu quero, né? E se o carro eu consigo segurar, né, o carro pelo menos eu consigo saber onde que tá, tanto que até hoje eu compro o carro. E sabe o que eu te perguntei? Se eu sabe o que eu te perguntei sobre o carro? Porque carro representa sempre movimento. Eu gosto de carro. Olha aqui, não, agora tem a terapeuta aqui fazendo análise, né? Porque quando tu falou assim, aí eu fui lá e negociei carro, né? Mas o carro, ele representa também sempre um movimento. Porque o carro tá sempre o quê? Um movimento, andando. Então tu tava buscando, sem saber, sempre um movimento. Quer dizer, continua buscando um movimento. Continua. Eu queria fazer uma pergunta. Daí, quando você falou assim, tá aqui os carros, vendi. Como é que foi? A primeira reação, assim, foi como que tu conseguiu? Olha só. Sempre o subestimando. Como que tu conseguiu? E aí a gente conversou, enfim. Mas foi assim, eu fiz um negócio hoje, amanhã a gente fez documentação e os carros foram todos lá pra casa, né? Porque daí nessa época a gente tinha parado de morar de favor e já tava, assim, tinha alugado uma casinha. Mas uma casinha, sabe? E nessa época, eu tenho uma pessoa que sou muito grata, né? Que, até vou falar o nome dele aqui, ele foi dono de uma grande empresa que eu trabalhei depois, que foi a First, é o Odirley Schuster. Eu tenho uma gratidão por esse homem, assim, imensa. Porque nessa época, na época mais difícil, ele que pegou na mão e falou assim, vem morar pra Chapecó.
né? Venho morar para Chapecó. Ah, mas como é que vai ser? Não sei. E nessa época também a esposa dele falou para mim: venha trabalhar comigo, Sil, né? Venha trabalhar comigo, porque eu tinha voltado a trabalhar no meu antigo emprego, né? Enfim, ela disse: venha trabalhar comigo porque tu é uma excelente vendedora. Eu sempre gostei de vender, eu vendo desde os meus 18, né? Então, assim, vendia seguro, vendia colchão, enfim, né? O que tinha na mão eu tava vendendo. E aí eu fui para Chapecó com o intuito de vender, né? De ser funcionária da esposa dele. Sim. A gente foi morar pra lá. E assim, a mudancinha que sobrou, a gente levou em cima da Hilux. Ele foi com a Hilux na frente e eu com o Corolla atrás. E os outros carros a gente já tinha vendido, já tinha assim dado um acalento, conseguiu mudar, conseguiu alugar uma casa, né? Com a ajuda dele lá também. E mudou pra Chapecó. E vida nova. Chegamos numa cidade onde eu não conhecia nada além deles, né? E ninguém. E aí começou tudo de novo, né? Tudo de novo. E aí eu cheguei numa terça-feira lá para trabalhar com a esposa dele na quarta-feira. Não, na quinta-feira ela inaugurava a loja. E na quarta-feira ele me chamou e falou assim: olha, provavelmente o que eu vou te dizer agora vai mexer muito contigo. Ou não. Mas quem trabalha para os outros não constrói seus próprios sonhos, né? Então, você tem escolhas. Hoje você pode ir para Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, ouvir a minha palestra e trabalhar na empresa, onde você vai conseguir dar um giro na tua vida, ou você pode ficar em Chapecó e amanhã você vai trabalhar de funcionária para minha esposa. Você decide. E eu falei: poxa, ela vai querer me matar, né? Ou te matar. E ele falou: tem que ser assim, Sil. Ou a gente constrói os nossos sonhos, ou a gente constrói os sonhos dos outros, né? E eu fui pra casa, assim, aquilo, sabe? Aquilo doía, queimava. Eu falei: eu vou pra Frederico. Seja o que Deus quiser. Amanhã eu vejo, né? Eu não avisei pra ela. Depois eu pedi desculpa, não tem contato, mas aquele dia eu tinha que estar em Frederico. E eu fui para Frederico e lá eu ouvi aquela palestra dele e me joguei de cabeça assim na empresa dele. Foi onde eu aprendi a trabalhar com produtos. E naquela época eu já comecei a trabalhar com produtos para emagrecimento, né? Só que eu me joguei tão de cabeça que eu fui uma das únicas mulheres que chegou ao nível esmeralda na empresa, né? Que existiam níveis. Então, assim, em menos de um ano eu me tornei esmeralda, já ganhava, assim, 17 mil reais por mês de novo. Foi muito rápido, sabe? Tipo, a minha saída do ruim pro bom foi muito rápido de novo. Por quê? Porque eu parei de ouvir os outros. Né? E tem um aspecto, Sil, e tem um aspecto muito profundo. Quem era a tua primeira apoiadora? Mãe. Minha mãe. A tua mãe, quando tu tinhas aquele sonho, era uma vez a menina que sonhava andar de avião. Ela vai. Eu vou ter uma loja. Ela vai. Mãe representa sucesso. Por isso que tu és uma mulher de muito sucesso. Porque a tua conexão com a tua mãe. Quando tu fala sobre essa questão, inicio, aí depois a gente vai falar sobre esse movimento. Mas o teu sucesso está muito relacionado à tua primeira apoiadora. A tua mãe. Minha mãe. Eu acho que dentro do contexto, o nome família sempre foi a primeira e única. Sempre foi a primeira e única, sabe? E então, assim, eu vivi coisas extraordinárias naquele ano, né? Em Chapecó. E aí veio a questão de ter uma equipe muito grande na cidade de Francisco Beltrão e de vir morar na cidade de Francisco Beltrão, né? E aí, nesse momento, ainda tu estavas casada com o primeiro marido? Estava casada. E foi nessa época onde começou o problema, né? Porque eu ganhava mais que ele. E ele não aceitava. Ele sempre foi, né, o cara, o provedor, né? E eu me destaquei, eu comecei a me destacar, e eu comecei a gostar. Eu ia falar desse, você começou a gostar. Eu comecei a gostar, eu falei: nossa, olha que bom isso aqui. Olha, eu sou boa. Olha que bom. Eu lembro, assim, que um dia eu fiz uma loucura. Eu saí de Chapecó e eu tinha uma equipe muito boa em Medianeira, né?
E tava assim, chovendo muito, e eu saí de Chapecó de manhã, eu fui em Medianeira, eu peguei, se não me engano, no dia foram, sei lá, acho que 20, 23 mil reais, em fardinhos mesmo, eu coloquei no carro e voltei pro Chapecó, né? Sozinha, cansada pra caramba, e eu cheguei em casa, eu paguei todas as contas, porque naquela época a gente já tava assim, morando num edifício, no edifício Benjamin, é um dos edifícios mais caros de Chapecó, é lindo, né? Sim. Nós éramos vizinhos lá do time da Chapecoense, né? Então, assim, era um local muito bom. Muito bom. Olha o teu movimento, né? E aí, né, eu cheguei em casa, eu paguei todas as contas e eu falei assim, o que você fez com o dinheiro? Porque o dinheiro tá no banco, né? Ah, mas sim, tá na conta, tá no banco e as contas estão pagas. Ah, mas como que você paga as contas e não me avisa? Porque agora o jogo mudou, inverteu, né? Mas dentro de tudo isso eu sempre fui uma pessoa de muito caráter. Eu sempre tive muito caráter nos meus relacionamentos. E eu falo isso pra todas as mulheres, sabe? Janas. Vou falar Janas agora. Eu sempre falo isso para todas as mulheres. Quando a gente tem um parceiro, quando você é casada, quando você é namorada, ou até mesmo quando você é solteira, que você está pensando em casar, em se unir com alguém, pense primeiramente que você tem que ter caráter, sabe? Caráter de aguentar um relacionamento, porque não vai ser bom, não vai ser fácil. Vão ter dias muito difíceis, mas você tem que ter caráter, tem que ter, assim, eu falo, hombridade para aguentar tudo que é um relacionamento. Tem dias muito ruins, mas vão ter dias muito bons. Então você tem que estar disposta a passar pela tempestade sem perder o teu caráter, né? Sim. Porque desde aquela época eu sempre fui uma mulher que se vestia muito bem, eu estava acima do peso, mas eu sempre fui muito bonita. Então eu sempre trabalhei com muitos homens, todos eles me respeitaram. E o respeito a gente conquista, né? Ou você tem ou você não tem. Quando você se dá o respeito, você tem o respeito da outra pessoa. Então, assim, isso eu sempre tive e tenho e deixo, assim, realmente como um conselho para as mulheres, sabe? Fico muito triste quando eu vejo mulheres hoje terminando os relacionamentos por dizer assim, eu não preciso dele. Eu já consigo fazer sozinha. Não é assim que funciona. Você pode conseguir, mas ele é o teu parceiro. Porque na realidade, Sil, não sei se tu concorda com isso, um relacionamento, quando a gente entra num relacionamento, ele é de cura. Ele sempre é de cura. Porque até um relacionamento, por exemplo, abusivo, né? Que, por exemplo, eu não era respeitada, eu não tinha o meu lugar, ele também nos ensina. Por exemplo, o que esse relacionamento te ensinou e tu mostra isso? Eu posso. Às vezes eu era tão submissa, tão pequena. Não, agora eu assumo. Agora eu posso ser a mulher que também é a provedora. Então, sim, bem. Só que o que as mulheres estão desistindo? Porque as mulheres não conseguem entender que um relacionamento, quando a gente casa, vai se relacionar, a gente vai atrair pessoas muito parecidas vibracionalmente, que precisam ser curadas, né? Mas as pessoas não estão dispostas a olhar para essa cura. Eu não sei se tu concorda com isso. Concordo. Muito. Eu acho que, assim, e depois dessa nossa mudança para a cidade do Beltrão, ficou ainda mais claro, assim, para mim, de que, assim, seria um casamento para toda a vida, sabe? Tanto que a gente ainda, assim, a gente fez um casamento, a gente conseguiu realizar o sonho de casar, fazer festa, tudo, sabe? Mas isso já estava no final. Não ia mais se prolongar, sabe? E foi na época onde ele queria ter um filho, né? E aí eu comecei toda a época de tratamento. Então eu já estava acima do peso e ainda fazendo tratamento para ter uma criança. Então, assim, né, meu peso subiu. Claro, toda a ansiedade. E aí eu fiquei 1 ano e 3 meses tentando ser mãe, né? E eu sempre fui muito ansiosa, muito. Eu sou pra ontem, não pra amanhã, nem pra hoje, eu quero pra ontem, vamos fazer. Então, cada consulta que eu ia no Dr. Marcelo, eu já pensava em gêmeos, já pensava eles indo na escola, já tinha escolhido os nomes, né? E
já, né, naquela euforia. Então eu sofri com isso 1 ano e 3 meses. E o corpo foi. O corpo ele é um mensageiro. É muito triste. Assim, quando eu olho as fotos daquela época, eu não me reconheço. Hoje eu não me reconheço mais. Quantos quilos tu chegaste? Tu pode nos falar? Sim, 110. 110 quilos. Com 1,59 m, né? Então eu olho para aquelas fotos, inclusive as fotos assim do dia do meu casamento, eu não me reconheço. Não era eu que estava ali, né? E eu me olhava no espelho e não me enxergava, né? Olha, essa palavra que tu fala é muito interessante. Eu me olho no espelho e eu não me enxergava. Não me enxergo. Porque o movimento do corpo, né, Sil? E a Sil é uma pessoa muito buscadora, né? Busca autoconhecimento, expansão de consciência. O que o corpo ele reflete? O nosso movimento da alma. Quando nós começamos a ficar grande, eu quero ser o quê? Vista. Mas eu não estava me enxergando. Não conseguia. Eu me olhava, mas não me via, né? Então, tipo, tava tudo certo. E aí veio a notícia, né? O Dr. Marcelo me chamou, até chamou uma psicóloga no dia, né? E falou, olha, Sil, realmente você não vai conseguir ser mãe. Nem pelo método tradicional, nem pelos métodos que a gente tem aqui na clínica. Não tem como. Eu tô sendo bem sincero, bem realista. Daí puxou todos os exames, que eu tinha feito alguns exames assim, muito doloridos, né? No final ali. E ele falou, olha, você não vai ser mãe. Não tem como, né? Eu lembro assim que eu lembro até a sensação que eu saí de dentro da clínica, que como se eu sempre ouvi as pessoas falar pisando em ovos. Mas eu nunca tinha sentido. E foi o único dia que eu senti. Eu pisava em ovos. Eu não sentia onde eu estava, sabe? E ele mudou tudo, né? Principalmente o relacionamento. Então, nem passou muito tempo. E sabe o que era pior naquela época? Era ouvir as pessoas dizendo assim, mas tu não precisa. Mas tu não precisa ter filho. Pra quê? Né? É difícil tu ouvir isso, né? Sim. Então, assim, imagina a minha frustração, né? Sim. E então aprendi também a superar isso sozinha mais uma vez, né? Engoli tudo. E aí a gente foi fazer uma viagem pra Gramado. E aí foi onde eu me enxerguei. Porque aí eu acho que eu desliguei daquilo que eu tava vivendo ali. E a gente foi pra Gramado. E pra quem conhece Gramado, pra quem não conhece tem que conhecer, porque é maravilhoso. É como se você tá no Brasil, mas é como se não estivesse lá na Europa. Eu acho que é a única cidade assim que eu desligo de tudo. Tu gosta de Gramado? Muito, porque eu não sei, deve ser a energia. A energia que tem lá é muito boa, tudo é bom, né? Eu falo que até o cheiro é bom. A cidade cheira bem, cheira chocolate. Não tem cheiro melhor. E aí eu consegui desligar de tudo que eu tava sofrendo aqui, e lá eu consegui me enxergar. Pela primeira vez eu enxerguei o tamanho que eu estava. Principalmente porque eu levei um monte de roupa, mas nada cabia. Nada. Eu usei a mesma leg os 5 dias que eu fiquei lá, porque era a única coisa que entrava. Então, tipo, tendo condição, né, mas assim, não tinha nada que ficava bonito. Nada me agradava, né? E então foi muito difícil. Voltando de lá, agora, né, nesse momento foi onde começou a SR, né? Que eu voltei de lá, eu peguei a roupa pra ir lavar, eu entrei na frente da minha máquina e eu falei assim, eu vou fazer um produto pra emagrecer. Porque eu já tinha ido pra academia, tinha me ajudado. Eu tinha personal, né? Inclusive, naquela época, um dos melhores personagens, Príncipe Beltrão, também me ajudava. Porém, eu tinha uma ansiedade de comida, né? Uma ansiedade de querer comer e assim, muita retenção, intestino preso. Então eu pensei assim, bom, se conseguir colocar tudo num produto só, né? Que a gente consiga tomar esse produto, vai ajudar, né? E aquilo entrou na minha cabeça, ficou ali quietinho e eu comecei a pesquisar. Né? Tu és enfermeira, né? Sim. Ela é de formação enfermeira. E ali eu comecei a pesquisar, né? Pesquisa.
realmente, gente, na internet hoje tem muito mais de 1000 produtos para emagrecimento, né? Eu comprei vários. Não funcionava. É um dos nichos que mais vende, né? É a parte mais. Mas é aí que você tem que aprender a tomar cuidado, né? Porque tem muita oferta e muita coisa que faz mal. Riscos, né? Muito risco. Então eu comecei a comprar alguns produtos, enfim, e nada dava certo. E aí eu fui montando um com o outro, né? Porque cada um tinha a sua formulação. Tu, como enfermeira, tinha o conhecimento. E, né, de repente chegou até mim uma pessoa, né, que falou assim: olha, se você quiser, eu formulo pra ti. Manda a fórmula que tu quer, né? Faz direitinho como o chá e manda pra mim que eu vou formular e daí tu vê se funciona. E nessa época o meu relacionamento ia muito mal. Muito mal mesmo. Então eu formulei aquilo, mandei, ele me mandou de volta, eu tomei, começou a funcionar. Né? Começou a funcionar. E aí foi nesse exato momento que eu fiz o meu primeiro pedido. Né? Eu fiz o meu primeiro pedido ali, tipo, pedi lá 300 frascos, né, na época. E foi bem onde terminou meu relacionamento. Naquela época eu trabalhava com consórcio e seguro, eu tinha escritório, tudo também, tudo na minha casa. E foi onde terminou meu relacionamento. E tava chegando os frascos pra mim, né? Então, para mim continuar trabalhando com seguro e com consórcio, eu ia ter que continuar sendo sócia, né, do meu ex, no caso, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de briga. Então, quando ele pediu, porque foi ele que pediu o divórcio, né? Porque ele queria realmente encontrar outra mulher, ele queria ter filhos, então não tinha como continuar, né? Foi bem tranquilo, assim, cada um foi pro seu lado. Eu lembro exatamente que chegou os frascos naquela semana, né? E foi num sábado de manhã, eu peguei os frascos, eu coloquei dentro do meu carro e eu saí em 8 cidades, no sábado de manhã. Aonde eu tinha um conhecido, aquele sábado eu fui, né? Naquelas 8 cidades. E eu saí de casa, eu tinha R$70, né? Pra fazer a viagem, eu tinha abastecido. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Sim. Eu voltei pra casa com R$5.000. Vendeu tudo. Vendi tudo. Caramba. Ela é vendedora. Eu vendi tudo. Eu voltei com o movimento. O Luciano tá assistindo, tá? Ele tá no carro, representa o movimento. E eu vendi tudo. Eu lembro assim que eu voltei e eu coloquei aquele dinheiro e tinha um 2.000 em cheque que eu peguei da dona Marlene lá de Capanema, né? Que ela quis ficar com um monte de produto pra família inteira e tal. Eu fiquei um tempão na casa dela. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? Porque eu tô emagrecendo e olha como as pessoas ficaram felizes hoje. E nessa época eu já estava emagrecendo, né? Eu já tinha eliminado ali pelo menos uns 12 quilos com o produto. O que acontece? Eu tomava uma cápsula pela manhã e tirava aquela ansiedade de ficar comendo, sabe? Tira aquela vontade de você ficar beliscando o tempo todo. Natural. E aí você toma água, porque ele te dá muita sede. Né? Ele é diurético, né? Porque contém os chás diuréticos. Então, automaticamente, você toma água, tira a tua ansiedade de comida e você consegue ir no banheiro, você começa a emagrecer, você começa a ter mais disposição. Então, ele ajuda nisso, né? Mas você te dá energia, te dá disposição. Nessa época, eu comecei a caminhar e foi se empolgando. Isso, e eu fui emagrecendo. E aí, os meus produtos, assim, não tinha fornecedor próprio, porque eu não tinha condição financeira de bancar um fornecedor, de bancar um laboratório, de falar, olha, eu preciso de tal e tal produto, eu preciso de rótulo, assim, eu não tinha condição, né? Então, foi ali onde que começou, assim, a dar errado, né? Que não foi só sucesso. No começo, um lote vinha bom, vendia, as pessoas ficavam felizes, o segundo lote vinha uma porcaria que tomava que nem farinha, não fazia nada, sabe? Nada. A pessoa não ia no banheiro, não sei o que, e daí
E era assim, aquela loucura. Um lote bom, um lote ruim. Fornecedor bom, um fornecedor ruim. E aí, brigando por preço, né? Precisava ter preço. E aí já veio, né, a pandemia. Então, na pandemia eu falei, puta que eu pariu. Desculpa o palavrão. Falei, o que eu vou fazer agora? É agora. Porque o que acontece? Na pandemia, o medo era o quê? As pessoas vão ficar em casa, as pessoas não vão trabalhar, então eu também não vou vender, né? E eu contava com aquilo, então, né, eu tinha que vender. E o que eu vou fazer? Continuei, né? O tal do fica em casa, né? As pessoas falavam, fica em casa. E ficar em casa engordar. E eu de porta em porta, né? Eles em casa e eu na porta. E quem me recebia, eu tava indo na casa. Então, né, realmente começou assim a SR Suplementos. E aí, eu tava assim, foi uma época, um período muito difícil. E eu resolvi mudar pra Lages, né? Eu fui pra Lages, Santa Catarina. No auge da pandemia, né? E lá em Lages, a empresa realmente ela decolou, né? Ela foi onde a gente mais teve vendas, a demanda, né? Aumentou a demanda, as pessoas começaram a consumir. Lages é uma cidade muito fria. As pessoas, elas Lages é muito difícil. Lages é muito difícil de vender, difícil de entrar nessa cidade com o que quer que seja, porque as pessoas são muito fechadas, né? E eu logo pensei, bom, isso aqui é aquela velha história dos vendedores, né? Que não me recordo a história, que o dono da empresa mandou um para cada região, né? E o cara chegou lá e falou, ó, aqui não vai vender, porque ninguém usa sapato, né? E o outro falou, aqui que eu vou vender, ninguém usa, então olha, demanda que vai me dar. Eu falei, bom, já que as pessoas não usam produto, né? Que bom. É aqui mesmo. Voltou, peraí que eu preciso ficar sem som. Oi, voltou. Voltou? Voltou, gente? Coloca, porque acabaram de colocar aqui sem som. Rose, coloca ok se voltou. Não tá piscando a luz do microfone aqui. Deve piscar, né? Quero esse programa. Voltou o som, voltou. Obrigada, gente. Uns estão sem som, mas outros estão dizendo voltou. Quer o produto? Olha, já estamos fazendo. Já estão ali, quero esse produto. Ok. Ok, voltou, bora. Seguiu. E aí eu falei, bom, vou aproveitar, já que falaram que aqui não vende, né? Eu que vou vender aqui. E aí começou, boca a boca, tratar os clientes com muita educação, cuidar dos clientes, né? Enfim, e aí já comecei uma parceria muito boa, acho que ela não deve estar assistindo. Mas aqui já tem, aqui, Sil, já o Edson colocou. SR Suplementos Naturais é uma empresa abençoada, pois muda a vida das pessoas que usam os produtos da SR e de todas as pessoas que representam a marca. Tem várias pessoas aqui, acho que são teus representantes. São os representantes. Já estão colocando aqui, Valdir já colocou linda história. O que mais? Gente, voltou, beleza. Então, tu conseguiu dar todo o movimento de novo. E SR, esse nome é o quê? É Silvânia Rocha. Silvânia Rocha. Eu sempre ouvia dizer que pra gente, o interessante, o que vai ficar, não é aquilo, os bens materiais, mas é o legado que você vai deixar. Ó, a Kelly Mary está dizendo, sou representante. Coloquem aqui quem são representantes daqui a pouco. A gente querendo comprar, tem gente assim, mas não, Kelly, não quer perder a venda. Sou representante.
o que é muito interessante, Sil, esse movimento que tu fala, assim, tu nunca desiste? Não, Nunca desistiu? Eu sempre ouvi aquela frase, né? Podem ouvir que eu falhei, mas que eu desisti, jamais. Então, foi uma época muito boa. E aí, vou falar do carro de novo, né? Eu fui de carro. Eu fui de carro. E daí lá, eu precisava trocar meu carro, né? Precisava trocar meu carro. Nossa, meu carro tava paulhado já, né? De rodar. E eu tinha um Fusion em 2012, mas era bom aquele Fusion, era muito bom. Só que lá eu fiz muitos contatos bons, né? E eu sempre falo assim, o relacionamento que você tem com as pessoas, o que você deixa. Eu sempre fui uma pessoa muito, mesmo levando muita porrada, porque tem gente que se aproveita de você ter um bom coração e usa da tua bondade, né? Agora, se você pretender, então tudo aqui a Dani tá colocando aqui. Oi, Dani, tudo bem? Sou representante comercial. Aí comecei duvidando do resultado. A Rose tá colocando, sou representante SS. É isso aí, gente. Né? Vender a alma do negócio. É isso aí. E aí eu fiz assim um contato muito bom com a Genice, uma pessoa sensacional, uma pessoa de Lages, né? Ela era gerente do Banco Sicoob lá. E eu fiz uma amizade com ela, inclusive ela até vendeu os suplementos assim, uma época, sendo gerente do banco, ela disse pra mim, eu quero esse negócio pra mim vender, né? Ela falou assim, eu vi o retorno que te dá financeiramente, então eu quero ser uma representante também. E ela trabalhou comigo alguns meses, né? E nessa época eu troquei de carro. Eu vim pra Chapecó, trouxe o Fusion e fui exportei pra Lages de novo, né? Sempre no movimento. Agora eu entendi o porquê que eu gosto tanto de carro. Bom, você me ensinou hoje o porquê que eu gosto tanto. A Sônia tá dizendo aqui, boa noite, sou super fã da Silvane. Sônia... Ai, Sônia, eu nunca sei pronunciar o teu nome, ela é de Santa Isabel. Sônia Machukarowski, nunca sei qual é o sobrenome. A Sandrinha Schlickman tá dizendo, super guerreira essa mulher. Já tinha tentado de tudo e nada resolveu. Os representantes estão ali, vem de novo. Vou vender que amanhã tá chegando um carro novo. Tá chegando um carro novo. Então, Funciona mesmo. funciona. É isso aí, é o movimento, né? Mas vejam bem que mesmo com tudo isso, eu ainda não tinha capital suficiente, né? Para esse experimento se tornar um sucesso. E eu nunca duvidei que isso iria acontecer. Porém, tinham dias muito difíceis, né? E aí eu comecei com poucos representantes, pouquinhos, né? 3, 4, eu não tinha muito estoque, não conseguia manter eles, enfim. Mas foi indo, sabe? Realmente fui dando o meu giro do jeito que eu conseguia, né? Sim. Então, extremamente independente, com aluguel para pagar, com carro para pagar, com contas da casa para pagar. Tudo era eu, né? Eu estava girando. Eu não tinha aonde agarrasse a corda apertasse. Não dava, não tinha como. E eu chegou num determinado momento, tava no fim da pandemia, eu senti uma necessidade muito grande de voltar para o Francisco Beltrão, sabe? Eu falei, bom, eu consigo controlar aqui e lá, né? Deixei algumas revendedoras, alguns representantes lá em Lages. Eu falei, eu vou voltar pro Beltrão, porque eu tenho mais conhecidos. Temos 5 minutos. Então, tá acabando. E aí, quando eu voltei para Francisco Beltrão, realmente foi onde tudo aconteceu, né? Foi onde eu conheci o amor da minha vida, que hoje eu acredito sim que é o amor da minha vida, que é segundo marido. É meu esposo, né? Conhecemos, casamos muito rápido. Tipo assim, foi conhecer e casar, né? A gente se conheceu em um dia, um mês depois ele pediu um namoro, 15 dias depois em casamento. E aí nessa época eu queria vender a empresa. Tô apaixonada. Nessa época, meu carro estava na oficina e eu queria vender a empresa, porque eu não tinha carro. Assim, a música abre outra, está muito legal. Olha!
abriu outra. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Ai, Sil. E aqui, então, deixa uma mensagem pra ti. A Silvane Rocha foi a pessoa que mais confiou em mim na vida. Ela me abriu horizontes, ela mudou a vida de quem confia nela. Gratidão pela vida dessa mulher. Rose. É Rose. Sil, são as pessoas. O que tu tirou de lição de tudo isso que aconteceu na tua vida? Que nem agora tu nos diz que quando tu conheceu o amor da tua vida, tu pensou em fechar a empresa. Por que isso? Eu estava pensando naqueles dias, porque estava muito difícil. Muito difícil mesmo, sabe? A questão de investimento e de tudo. E teve duas pessoas que me falaram a mesma coisa. Uma foi o Luciano, numa conversa, e a outra foi ele. E o Luciano falou assim: cadê teu carro? Meu carro tá na oficina. Então você pega teu carro, quanto seu carro vale? 72 mil reais. Ele falou assim: então manda pro teu fornecedor, pega tudo em produto, aluga um carro e vai trabalhar. Ou o carro de novo. E aí eu comentei com o meu esposo e ele falou a mesma coisa, né? Entrega teu carro pro fornecedor, vai trabalhar com um carro alugado e, né? Dá um jeito. E aí nessa época eu já consegui, né, financiar outro carro, né? Com a ajuda de pessoas. E eu entreguei realmente meu carro, foi tudo em produto e foi daí que a SF pelo menos bombou. E hoje tá uma benção. Sil, aqui tá todo mundo, né? Abre outra, gente. Agora a gente não abre mais outra. Agora a gente faz parte 2. Parte 2, exatamente. Então, assim, querem saber mais da história da Sil? Hoje vocês já perceberam, né, Joana? Sim. Toda essa história de superação, de não desistir, de persistência, mas nós também queremos a parte 2. Então a gente quer agradecer, né, Joana? Muito, muito, muito. Sil, a tua história que tá todo mundo pedindo, parte, né? Abre outra, né? Porque a gente já fez isso, de abrir outra live, mas a gente não vai abrir outra live. A gente vai tem que vir essa parte do amor, essas coisas aqui. Então, aguardem que a Sil volta até dezembro. Tem carro novo até dezembro. Tem carro novo, vou voltar aqui, ó. No movimento. Isso mesmo. Na próxima, estará tu e o teu esposo aqui. De casal. Combinado. Combinado? Combinado. Os dois. ele tá ali, já dizendo. Pode ser? Pode ser, mas eu vou falar por ele, porque eu não falo. Nós tivemos um casal também, o Jaime, ele é mais introspectivo, mas ele também é porque uma mulher, né, sempre atrás de um homem tem uma grande mulher, e eu digo que atrás de uma grande mulher tem um grande homem. Então, às vezes o homem ele pode não expressar, parte então, estou pedindo a às vezes o homem pode não expressar, não é das câmeras, mas é aquele que apoia. Exato. Né? Então, o que eu percebo outro dia, eu até postei lá no meu Instagram sobre mulher abacaxi. Que a gente não seja mulher abacaxi, porque toda mulher abacaxi vai ter um homem banana do lado. Porque a mulher abacaxi, ela é esperta. Que nós possamos aprender a ser mulheres fortes, determinadas, mas a gente não vai ter uma banana, porque esse homem é aquele que diz, vai lá, Sil, vende o teu carro, né? Como tu disse que o teu esposo falou, vende o teu carro, eu tô aqui, eu tô te... Isso é companheiro. Quando tu falas disso, eu percebo que aí se tornou um relacionamento de adultos. Exato. E a gente vai pra parte 2, sim, porque nós vamos falar sobre esse movimento interrompido também. Então, a Sil trouxe uma mensagem muito linda aqui pra nós hoje. A gente ganhou até um presente, né, Joana? Sim. E aí a gente vai falar finalizar hoje sobre o brinde. Que a Sil falou uma coisa muito importante. A gratidão. A gratidão é o combustível da vida. As pessoas que estiveram com ela agradeceu da mesma forma eu percebi ali que os seus parceiros estão ali agradecendo. Então a gente vai finalizar hoje essa live. Eu trouxe uma hematita pra ti. Uma pedra, essa pedra ela representa também vitalidade, força e que todos nós possamos finalizar o nosso dia com esse sentimento de gratidão, né? Porque a gente não sabe se vai acordar amanhã, a gente quer acordar, mas que a gente possa ser grato às pessoas que passaram na nossa vida, né, Joana? As pessoas que chegam aqui para essas entrevistas, né?
para esses episódios incríveis e vai. Bora lá então, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo e aguardem pela parte